que será um Leviatã? Vamos descobrir no livro de Jó. Em Salmos, Deus se lembra da promessa que fez a Abraão. E em 1 Coríntios, tem que ter ordem nos cultos. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima, vamos estudar estes textos que está aí na sua tela e começaremos pelo livro de Jó. Depois de ansiar tanto por um encontro com Deus, eis que Deus responde a Jó em meio a uma tempestade. Deus começou a conversa de hoje, o diálogo, perguntando se aquele que contesta a Deus pode corrigi-lo. É quando Jó responde: eu não sou digno, o que te responderia? Então tapou a boca. E Deus, no meio de um redemoinho, responde a Jó: prepara-te, homem, eu vou perguntar e você vai me responder. É como se Deus estivesse falando: e aí, você não queria tanto essa conversa? Agora se ponha de pé que você vai me responder. E a pergunta que Deus faz, para começar com suavidade, é a seguinte: você vai me submeter a juízo? Haverás de condenar-me para se justificar? Porque em todo o tempo, o grande desejo, pedido e argumento de Jó era que ele pudesse estar diante de Deus para um julgamento. Ele expressou várias vezes: quem me dera pudesse estar diante de Deus para esse julgamento, para que ele me julgasse, já que os homens que estavam ali diante de Jó não conseguiam argumentar, não conseguiam julgar, só tinha críticas, julgamentos, acusamentos de pecado, e Jó sabia que não estava errado, então a esperança dele era estar diante de Deus para ser julgado. Então Deus agora pergunta a Jó: então você vai me submeter a juízo? Você vai me condenar para ser justificado? Como é possível que o homem queira se justificar diante de Deus? Naquele contexto, não havia essa possibilidade. Hoje, nós somos justificados através de Jesus Cristo. No contexto de Jó, não havia isso. Jesus não havia morrido, ressuscitado, não tinha como o homem estar num tribunal diante de Deus. Mas Deus se apresentou a Jó e agora deu a ele a chance e mostra para ele: você vai me condenar para você se justificar? Porque de que outra forma o homem poderia se justificar? Deus, então, depois dessa introdução bem suave que já deu uma situada em Jó, fala sobre dois animais. Tanta coisa que Deus criou, mas ele precisa de dois exemplos. Ele usa apenas dois exemplos para mostrar para Jó o tamanho de Jó diante do tamanho de Deus. Dois nomes: Behemote e o Leviatã. Este monstro, Behemote, devido a muitas traduções, e o texto de Jó é um dos textos mais antigos da Bíblia, de tradução em tradução foram trazendo o conceito de que esse Behemote é algo aproximado ao hipopótamo que nós conhecemos. Mas o que menos importa é saber exatamente como era esse animal. O que importa é a comparação que Deus faz. Deus descreve o poder, a força desse animal e é comparado ao hipopótamo que conhecemos. Deus fala que ele vive em pântanos e a força que ele tem, a estrutura corporal que ele tem e quanto ele é temido, e o hipopótamo é um dos animais mais temidos que há. Mas Deus diz que esse hipopótamo se alimenta de vegetais, das plantas que o próprio Deus provê para o animal se alimentar, e tem toda aquela estrutura, enquanto Jó está se definhando e se alimenta de muitas outras coisas. Então a comparação é um animal poderoso, estruturado, que nada o vence, que se alimenta de vegetais. Um homem que come de tudo e é frágil. E o mesmo Deus criou ambos. Depois Deus fala do Leviatã. O que será um Leviatã? Essa figura que está aqui na imagem na tela, mas é óbvio que é algo projetado, algo imaginado de acordo com a descrição que foi dada, porque esse animal não existe mais. É algo parecido como uma serpente, uma grande, gigante serpente do mar. E Deus a descreve como algo feroz, terrivelmente temido. Ele fala de riquezas de detalhes, inclusive das escamas entrelaçadas por onde não passa nem vento. E Deus criou este animal.
ele era muito temido por todos os homens. E Deus pergunta a Jó se Jó era capaz de enfrentar o Leviatã. Ora, se ele está querendo enfrentar Deus, ele quer um julgamento diante de Deus, então Deus pergunta, você conseguiria enfrentar o Leviatã, que é um animal? Porque Deus sabia que naquele contexto, homem algum era capaz de ousar enfrentar o Leviatã. Por isso Deus fez esse questionamento para Jó. Note que o tempo todo Deus não humilha Jó, nem repreende Jó, pelo fato de Jó ter desejado essa conversa com Deus e de ter lamentado tantas vezes. Deus está simplesmente mostrando para Jó o poder de Deus e quem é Jó, e se apresentando e fazendo o próprio Jó entender que ele não tinha condições alguma de estar em julgamento com Deus. Falando ainda do Leviatã, Deus fala para Jó, ninguém ousaria enfrentar um Leviatã. Quem, pois, ousaria me enfrentar? Quem primeiro me deu para que eu tivesse que devolver ou restituir ou ressarcir? Tudo que existe debaixo do céu é meu. Deus situa Jó, que sem Deus nada somos. E Jó vai chegar a uma conclusão muito interessante. Nós vamos descobrir juntos amanhã. Salmos. Nos últimos versos do Salmo 105, vamos concluir amanhã também, o salmista fala hoje da lembrança de Deus, da promessa que ele fez a Abraão. Não que Deus houvesse se esquecido, Deus jamais se esqueceria de nada, mas é usado o termo Deus se lembrou de Abraão para cumprir as suas promessas. Uma forma de mostrar que Deus, sim, se lembra de tudo, de todas as promessas e cumpre aquilo que promete. O salmista está lembrando o povo de tudo que Deus fez por aquele povo, pela nação de Israel, todos os livramentos, e que isso era resposta de uma promessa, de um compromisso, uma aliança que Deus fez com Abraão. Então, no contexto de hoje, o salmista está lembrando disso para o povo, que Deus cumpre aquilo que promete, e ele tinha feito uma aliança com Abraão e cumpriu tudo aquilo que prometeu. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Precisa ter ordem no culto. É sobre isso que Paulo está falando. Ele vem de um contexto sobre os dons espirituais, falamos ontem sobre a importância do dom de língua, qual é a utilidade do dom de línguas no culto. E Paulo hoje vai concluindo este ensinamento, trazendo uma lembrança para aquele povo. Olha, não esqueçam do evangelho que foi pregado para vocês. E fala sobre ele ser o menor de todos os apóstolos. Ele lembra aquele povo do que foi pregado, do que foi ensinado, do que Jesus fez, da morte e ressurreição. Ele faz meio que um resumo sobre o evangelho, fala dos apóstolos que vieram antes dele e diz que ele é o menor de todos os apóstolos por ter perseguido a igreja de Cristo, por ter se levantado contra os escolhidos do Senhor, contra aqueles que entenderam o evangelho e seguiam a Jesus. Paulo foi um perseguidor da igreja do Senhor, por isso ele se coloca como o menor dos apóstolos. Ele cita Pedro, mas antes ele traz esse entendimento, esse direcionamento para aquele povo, falando sobre a ordem que precisa haver no culto, porque o que estava acontecendo era aquela discussão sobre os dons. Eles tinham os dons, não sabiam como lidar, então estava havendo uma grande desordem, todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, todo mundo profetizando, e Paulo deixa claríssimo, olha, não é que não devam pedir pelo dom, ao contrário, peçam pelos dons. Não estou aqui dizendo que não deve ter dons de línguas ou dons de profecia. Ele deixa claríssimo que é importante e deve-se pedir e desejar estes dons. Porém, ele explica claramente como deve ser feito. Quando um estiver profetizando, o outro sente e deixa aquele profetizar. Haja interpretação das línguas. Fala como a mulher deve permanecer durante o culto. E isso era para aquele contexto deles, que era um contexto totalmente diferente do que vive-se hoje. Como os dons devem fluir na igreja, de forma que haja ordem, decência e toda a igreja seja alcançada, edificada, tenha a sua fé amadurecida, cresça na fé. E ele diz ainda que o espírito do profeta está sujeito a ele, ou seja, ele está dizendo que o profeta pode se controlar.
Se há 2, 3 profetas para profetizar, ele tem como se controlar, esperar que o outro fale, se sente, e então ele vai e fala. Paulo está trazendo ordem para o culto. E depois ele então lembra sobre o evangelho, a raiz do evangelho, focando em isso é importante, o evangelho de Cristo. Não esqueçam disso, não percam isso, sobre o que é o evangelho, o porquê vocês estão reunidos em cultos, é para louvar a Deus, agradecer a Deus, engrandecer a Deus, é para proclamar o evangelho, continuar esse trabalho, e vocês foram alcançados por ele, pelo evangelho de Cristo. Então, Paulo está lembrando aquele povo do propósito deles estarem reunidos. Então, amanhã eu te espero aqui para a conclusão do livro de Jó, a conclusão dos Salmos 105 e a continuação da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Até amanhã, se Deus disser que sim.